incondicional de nossas almas seja conosco hoje, agora e sempre. O tema da noite de hoje é um tema que leva muitas pessoas a esse raciocínio ao longo das nossas vidas. Quantas vezes não já nos questionamos sobre a nossa alma gêmea? E o tema é almas gêmeas ou almas algemadas. No decurso do nosso diálogo fraterno dessa noite, vamos fazer um pensamento mais aprofundado acerca desse tema. Porque a ideia de alma gêmea, ela é antiga e ela vem de muito tempo em várias civilizações, sempre envolvida naquela ilusão romântica, né? De que as pessoas estão em busca eternamente daquela metade que completa, a banda da laranja, e assim vamos em busca e sempre nos achando que não estamos completos, que precisamos encontrar aquele ser que vai nos completar. E aí ficamos nesse pensamento, pensando nesse tema, fui em busca da onde surgiu a ideia de alma gêmea. E vamos entender que essa ideia surgiu com Platão, quando da sua obra Banquete era uma questão de elogio a Eros, o deus do amor, e tinha participação de vários ali palestrantes que iam fazer a sua participação e fazer alguma coisa em torno desse assunto de elogio a Eros, o deus do amor. E uma participação que chamou muito a atenção foi a participação do comediógrafo Aristófanes, que na sua fala, que tinha um texto abordado como almas gêmeas, ele ali esclarecia no seu pensamento a ideia de almas gêmeas, enquanto ele dizia que no início, nos primórdios da humanidade, que o ser era completo. Tinha 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, e assim eram 2 pessoas em uma. E por assim serem, eram pessoas extremamente inteligentes. Imagine 2 cérebros, né? 2 pessoas que tinham rapidez, que tinham um pleno domínio de tudo, e que essa humanidade, se sentindo tão completa, se sentindo tão acima de tudo, de todos, resolveu subir aos céus para brigar e conseguir o lugar dos deuses. E assim teve essa grande batalha, e que assim os deuses ganharam essa batalha. E Zeus, para castigá-los, passou ali e cortou aquelas 2 metades. Cortou em 2 aquele ser que era pleno. E a cicatriz era o umbigo. E a partir de então, caíram pela terra aqueles seres, agora divididos, e que viviam a busca contínua de encontrar a sua metade, sem a qual não eram completos. E aí, dizia ainda no texto de Aristófanes, que existiam aqueles, ainda uma explicação para muitas questões que vemos nos dias atuais, mas era a explicação dentro daquele contexto. Quando eram ali 2, um corpo só, um homem e uma mulher, daí surgiu um casal hétero, 2 mulheres, o homossexualismo feminino, e 2 homens, o homossexualismo masculino. Olhem que coisas interessantes. E aí, essa ideia se perpetuou, foi jogada, e outras civilizações, inclusive na China, também têm a ideia de metades, só que ligados por um laço vermelho, e que essas metades também haviam sido separadas e viviam nessa dança. E aí atravessou todos os tempos essa ideia de almas gêmeas, de metades separadas.
E isso tem a ver com a busca incessante do ser pela felicidade. A felicidade em todos os seus aspectos, mas aqui especificamente da felicidade no amor romântico. Porque temos essa ideia de felicidade completa do amor romântico, colocada de uma forma errônea desde a nossa infância, quando aprendíamos nos contos de fadas e foram felizes para sempre. A ideia do príncipe, da princesa, daquele amor idealizado, que tudo parecia perfeito. Como na música de Fábio Júnior, né? Almas gêmeas, bate coração, as duas metades da laranja, dois amantes e dois irmãos. E quanto a gente não vê que esse amor idealizado é cantado em verso e prosa, em poesias, em canções. Só que a gente, parando para pensar, a gente vai perceber que no início de toda a união, de todo o mundo, tudo é maravilhoso. Tudo é um encantamento, como dizia ao seu Valença, a bruma leve das paixões que vem de dentro. É a bruma, nós somos tomados por aquela névoa do encantamento que se faz necessário. Tem porquê disso, para aquela aproximação se dar. Só que a gente tem que ter o conhecimento do que é paixão, do que é amor, saber separar, saber compreender. E que, infelizmente, nós não conseguimos ter essa ideia de uma forma muito firme e acabamos nos perdendo nessas idealizações de amor perfeito. Quando encontramos e que tem esse encantamento, com o passar do tempo, os aspectos mudam. E aquilo que era perfeito, quando vai se convivendo, quando o tempo vai passando, é o grande baile das máscaras, não das máscaras propositais, mas as máscaras intencionais, porque é normal que quando começamos a encontrar alguém com a ambição daquele se tornar o nosso companheiro de vida, sem querer, nós só mostramos o nosso melhor sorriso, as nossas palavras mais doces, o nosso olhar mais carinhoso. Mas no dia a dia as coisas mudam. E aí eu me recordo do pastor Cláudio Duarte, que sempre fala nas suas pregações, que no início são tão carinhosos os bichinhos, né? Minha pombinha, minha gatinha, meu ursinho. Com o passar do tempo, os bichos vão crescendo. Sua vaca, seu jumento, seu cavalo. E as coisas vão se alterando. Mas será que é porque somos maus na nossa vida? Ou será que é porque nós idealizamos algo perfeito e aí não temos aquele discernimento para entender que aquela pessoa tem defeitos tanto quanto nós temos? E vivemos esperando as mulheres, né? Aquele príncipe de contos de fadas que não tem defeito algum, né? Até descobrir que está com fraco. E os homens procurando a sua princesa, aquela que será sempre aquela que vai estar do seu lado em todos os momentos e que vai estar sempre ali para ele, de preferência jamais questionado. Observemos que a história mais cantada e decantada de amor da humanidade é a história de Romeu e Julieta. Um amor idealizado, aquele amor que não era possível porque as duas famílias eram inimigas
e que terminou, nós sabemos bem como. E o que acontece é que, provavelmente, se essa história tivesse ido à frente, não teria sido dessa forma toda que tomou. Porque Romeu e Julieta iriam passar pelos problemas que todos nós passamos. Ia passar pelas desventuras, pela criação de filhos, pelas possíveis traições ou não. Aquele encantamento também iria se perder. Eu tenho uma amiga, inventora da conquista, e nós saíamos sempre, grupos de amigas, conversávamos, era bem terapêutico, né? Uma amiga se encontram para conversar sobre as suas dores, seus desencantos afetivos, amorosos. E ela falava assim: meninas, é porque nós estamos fazendo errado. Nós estamos procurando o homem perfeito. Nós estamos procurando o parceiro perfeito. Não existe. Vamos esquecer dessa perfeição. Vamos escolher aquele cujo defeito a gente consegue suportar. Porque isso é muito relativo. Ela falava, muito espirituosa. Ela falava: eu, por exemplo, estou com fulano. Mentiroso. Mas eu prefiro estar com ele, que é mentiroso, da minha amiga já é meu irmão. Mas ela já não liga. Ela prefere o que bebe do que o que agride. Enfim, as pessoas vão se adequando dentro daquilo que acha que dá para aguentar. Com a ressalva ao que eu coloquei agora há pouco, agressão, isso era tido como uma coisa normal há alguns anos atrás. Hoje em dia, graças a Deus, essa ideia já tomou uma outra proporção e que já entendemos os limites e os liames de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, que vamos tratar um pouquinho mais adiante. Nas questões 291 a 308 de O Livro dos Espíritos, vai ser tratado sobre relações simpáticas e antipáticas dos espíritos e metades eternas. Aí me permitam a leitura, porque terei que ser literal. Questão 298. As almas que devem unir-se estão predestinadas a esta união desde a sua origem, e cada um de nós tem alguma parte do universo, a sua metade, a qual um dia se unirá. Olha que pergunta bem elaborada, bem estruturada, para nos esclarecer. E a resposta dos espíritos: não. Não existe união particular entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem em que ocupam e a perfeição que adquirem. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, e da concórdia a felicidade completa. Podemos dizer, meus irmãos, portanto, tendo por base o Livro dos Espíritos, a resposta tão coerente dos Espíritos, que essa ideia de felicidade plena, de união de duas almas, podemos dizer que é uma amarga ilusão. Não podemos sequer colocar a ideia de uma doce ilusão, mas é uma amarga ilusão. Porque muitas pessoas que vivem nessa busca acabam se lançando em 1, 2, 3, 10, 20 núpcias, porque estão buscando aquela pessoa perfeita, estão buscando o seu felizes para sempre. Como diz na atual música de Maiara e Maraísa, dizem que troco de roupa igual troco de gente, mas eu só estou buscando o meu felizes para sempre. E olhe que estamos juntos buscando felizes para sempre. Por quê? Quer aquele encantamento, quer aquele coração palpitando, aquela mão suada quando vê o amado, a amada. Mas os psicólogos já nos afirmam que esses sintomas são sintomas não de amor, mas de ansiedade. Então estejamos atentos a isso.
Nesse processo evolutivo em que estamos, onde a Terra está deixando de ser mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, onde lá sim terá-se uma outra visão de amor, terá-se uma outra visão de felicidade. No atual momento, estamos muito mais, de fato, para almas algemadas do que para almas gêmeas. Tem uma frase de Chico que eu gosto tanto, que transformei num quadro que hoje está no meu quarto. E a frase é assim: tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Se a gente olhar com os olhos românticos, a gente vai, por essa frase, entender que a minha alma gêmea está por aí, é minha e vai me encontrar em algum dado momento. Só que a gente esquece que esse tudo que é seu é muito abrangente. Porque a gente não pode estar olhando só pelo âmbito das coisas boas. Porque é lei de ação e reação. É lei de causa e efeito. Tudo que é seu realmente encontrará uma maneira de chegar até você. É plantio e colheita. Aqueles amores podem sim ser um reencontro feliz, os desafetos também. As dores que causamos, em algum momento vamos achar, vamos encontrar. E nesse sentido, a gente estuda muito na literatura espírita, né? Que é a semeadura livre e a colheita é obrigatória. Nesse sentido, sempre nas minhas falas, eu cito minha filha desde quando muito pequena, e ela hoje está aqui, e é uma alegria para mim, ter minha, não mais tão pequena, mas minha filha é comigo. E não poderia deixar de citar mais uma vez, citando, né? E dessa vez, quando eu estava estudando esse tema, e teve um determinado momento que eu falei essa frase, que era a semeadura livre, a colheita obrigatória, e ela me saiu com uma pérola da internet, em que ela falou assim: então tem alguma coisa errada. Eu não plantei o que eu estou colhendo, não. Sabotaram a minha horta. E olhem só, que coisa interessante. Só uma brincadeira, meus amigos. A verdade é que tem muita gente por aí achando que a horta foi sabotada mesmo. Tem muita gente que está achando que o que está colhendo está errado. Aí julga Deus, acha que Deus está sendo injusto, eu não devia estar passando por isso, e a gente fica se sentindo os mais infelizes e os mais desditosos da terra. Essa ideia de encontrar metade da laranja está levando muita gente a muitos erros, a muitos equívocos que vão se perpetuar em muitas existências. Na realidade, o que a gente vê, que nesse sentido, quando a gente fala do plantio e da colheita, da lei de ação e reação, nós vamos agora saindo um pouquinho desse contexto de alma gêmea para entrar no segundo ponto do nosso tema, que são as almas algemadas. Mas o que seriam essas algemas? As algemas, meus irmãos, nada mais são que as situações vivenciadas em existências pregressas e que não foram bem resolvidas. É o amor adoecido pelo ciúme, os crimes passionais, a inconformação com o rompimento de uma relação quando um dos dois não queria mais. E assim, questões às vezes ínfimas, questões pequenas, que se tornam de uma proporção tão gigantesca que vão se perpetuando ao longo das existências. Porque vamos percebendo
famílias em total desarmonia, onde prevalecem as dores do passado sobre os laços sanguíneos. No mundo em que vivemos, no mundo de provas e expiações, não existe família perfeita, não existe profissão perfeita, não existe religião perfeita. Também não haveria de existir relacionamentos perfeitos, não somos seres perfeitos. São pessoas com bagagens tão distintas que ali se unem numa proposta de matrimônio, de união. Pessoas com crenças tão diferenciadas, com valores, como conviver em total harmonia. Ainda que no início tenha aquele momento do encantamento, como falamos agora há pouco, com o passar do tempo, como dizia minha avó, quando começa a comer sal junto e o tempo vai passando e a coisa lá amargando, aí aquele príncipe deixa de ser príncipe, e aí todas as situações vão vir à tona, porque nós já conhecemos um pouco, nós sabemos onde colocar o dedo na ferida um do outro. E precisamos entender que assim como não existem essas relações perfeitas de profissão, de nenhuma dessas que citamos há pouco, né? As relações interpessoais também vão ser permeadas por um sem número de emoções e sentimentos ali envolvidos. Percebemos que esses espíritos ficam muitas vezes, nós somos informados pela espiritualidade, que ficam alternando os papéis de vítimas e algozes de uma encarnação para a outra, onde o amor não prevalece, o perdão não se faz de forma verdadeira. Porque essa questão do perdão é muito interessante. Nós não vamos nos aprofundar nele, porque quando falamos em perdão, o assunto por si só já é tema o suficiente para uma palestra e para muitas reflexões e raciocínios sobre isso. Mas o que é que acontece que às vezes a gente arrasta para outras encarnações? Tem momentos que a gente acredita que a gente perdoou aquele ser, aquele familiar, aquele irmão que nos magoou. A gente acha que a gente perdoou. A gente fala que perdoa, volta a conversar. E a gente, não, eu perdoei. E aí vem até uma vaidade, a pessoa, eu perdoei. Só que aí o tempo passa, e aquele ser que nos magoou, aquele ser que nos feriu, pode vir a passar por uma situação de problema grave, ou de enfermidade, um problema familiar, seja o que for. E lá dentro da gente, que a gente não consegue nem verbalizar, lá dentro, vem aquela, aqui se faz, aqui se está colhendo o que plantou. E a gente traz esses raciocínios espíritas até para justificar os nossos equívocos no julgamento. E aí a gente se pergunta, houve perdão? O perdão verdadeiro se fez? Porque quando o perdão verdadeiro se faz, quando o outro passa por dor, ainda que tenha aquele sido aquele que me magoou, mas se eu perdoei e foi verdadeiro, eu vou me solidarizar com aquele que sofre. Mas a grande maioria das vezes, a gente dentro vibra um pouquinho porque aquele outro passou por aquilo que ele nos fez passar em um dado momento. Então, estamos unidos e assim famílias são unidas. Temos famílias que se unem por laços de afinidade. São chamados espíritos afins, mas não é muito comum. A grande maioria das vezes, as famílias
são unidas por necessidades de reajustes. E aí se dão as algemas. Aquelas famílias que estão unidas como pais e filhos, como irmãos, avós, estão unidos com aqueles seres que de alguma forma tiveram compromissos no passado de desajuste, mas que uma vez no mundo espiritual, muitos casos, foram pedidos para estar ali na família, para que ali estivesse. Essa aqui, quando brigava comigo como criança, não pedi para nascer. Eu falei, quem foi que te falou que você não pediu para nascer? Pediu, foi muito lá na fila da reencarnação. Eu vou. Ficou, foi ali. E assim, meus irmãos, as famílias são feitas. Muitas vezes, os espíritos que ali estão, depois de um certo tempo, conscientes daquilo, dos compromissos que fizeram, se assumem um compromisso para estarem unidos ali, naquela família, para fazer o amor vencer. E aí, com a bênção do esquecimento, a gente chega, e aí, na hora de fazer o amor prevalecer, muitas vezes vem aquela sensação de repulsa. Quantos casos os psicólogos não escutam nos seus consultórios de mães ou de filhos que relatam uma repulsa, a mãe pelo seu filho, o filho pelos seus pais, que não conseguem sequer olhar muito tempo, que têm sensações horríveis, outros que têm sonhos com o pai matando, com o filho matando. O que acontece é que muitas vezes, claro, vamos deixar parênteses, porque no mundo espiritual não há determinismo, cada caso é um caso. Mas muitas vezes, aquelas famílias com tantos desajustes são espíritos que estavam envolvidos em questões mal resolvidas no passado. E ali agora estão unidos para fazer o amor vencer. Precisamos, na busca ou nessa idealização que temos de encontrar aquela pessoa que vai ser a pessoa que vai nos acompanhar na jornada de nossa vida, precisamos desmistificar a ideia de que os opostos se atraem, pois tal ideia só serve para retratar a atração magnética entre dois corpos eletricamente carregados. Atrativa se os dois corpos tiverem cargas opostas, e será repulsiva se eles possuírem carga do mesmo sinal. Só serve para essa questão. Então, as relações afetivas e interpessoais, precisamos entender que isso não acontece. Porque os que alcançam, sem dúvida, a maior capacidade de viver em harmonia são aqueles que são mais parecidos. É claro que existem pessoas, existem uniões de pessoas que são bem diferentes e que ainda assim conseguem viver bem, conseguem ter um relacionamento harmônico, mas o desafio é bem maior. O desafio é muito maior. Há que vigiar, orar e vigiar o tempo inteiro. Porque quanto mais a pessoa é diferente de nós, mais atrito nós teremos, mais divergências nós teremos, mais necessidade de estarmos afirmando aquilo que acreditamos ser o certo. Como dizia a música de Legião Urbana, Eduardo e Mônica, fica na canção, porque é muito difícil. Em uma relação com muitas diferenças, essa aceitação do amor abnegado, quando tem muita diferença, então cobra muito mais de nós um amor abnegado, um amor que se sobrepõe até a si mesmo. E
precisamos saber se estamos preparados para isso. Porque precisamos ter consciência que as algemas de hoje são reflexo das relações conturbadas do passado. Precisamos cuidar do nosso presente para não estabelecermos mais algemas para o nosso futuro. Porque nas vidas sucessivas, isso tem uma tendência de acontecer. Mas aí precisamos entender que nós somos dotados de algo muito especial. Livre-arbítrio. Existe um equívoco muito comum no meio espírita. Um deles é o medo da morte, em que os espíritas afirmam não ter medo da morte. Aí trocam o medo da morte pelo medo do umbral. O que é que vai encontrar lá? Se esquecendo que o resultado que vamos encontrar lá é reflexo do que fizemos aqui. E assim como o medo da morte, tem a questão das relações tóxicas. As pessoas entram nas relações tóxicas por escolha, porque nós somos dotados de livre-arbítrio. Mas encontramos aquele ser que nos encantamos por algum motivo, com ele, mas aí começamos a perceber que ele tem muita coisa diferente, muita coisa que vai chocar, muita coisa que vai ser motivo de dissensões, de complicações, de sofrimentos, de angústias. E ainda assim a gente insiste. Olha, daqui a pouquinho, que fica na casa para você se divertir. Vamos esperar passar o carro um pouquinho, porque senão nós não vamos compreender. E assim, a gente insiste em relações porque a gente é muito vaidoso e a gente quer achar que vai conseguir transformar o outro na personificação dos nossos desejos. E aí, somos nós que estamos colocando as algemas em nós, devido ao nosso livre-arbítrio. Tudo fica, então, muito mais complicado. Quando encontramos seres que são mais afins, a tendência de isso dar certo é muito maior. Então, e o que é que acontece no meio espírita? Muitas pessoas se envolvem nessas relações tóxicas, aí para justificarem as suas escolhas, e passam ali, às vezes, anos, sofrendo com esses relacionamentos. Mas é porque estava escrito. Tinha que ser assim. Eu tinha que passar para ir por isso. E eu tenho que me abnegar. E aí sofre e arrasta a corrente por anos. Quantos não entram em depressão? Quantos não acabam por tirar a própria vida? Mas porque insistiram em querer converter o outro na personificação dos seus próprios desejos. Isso me lembra uma história que eu já até contei aqui, mas me permitam repetir. A história de uma moça que trabalhava no escritório, e ali no seu próximo do seu escritório tinha uma padaria que ela sempre passava por lá no final da tarde para comprar um sequilho que tinha uma gotinha de goiabada em cima. E ela toda tarde ia lá, comprava, levava para casa, no seu café, tomava e ficava ali se deliciando com aqueles sequilhos. Uma vez, ela já era conhecida na padaria, comentou com o proprietário que aquela rosquinha ficaria perfeita mesmo se ela tivesse o dobro daquela goiabada que estava ali. E aí, para surpresa dela, um dia, o dono da padaria chegou para ela e falou assim: ó, você é uma cliente tão antiga, vamos satisfazer o seu gosto, nós mudamos a receita. E agora olha para você ver como tem uma camada generosa de goiabada. E ela ficou muito feliz. Nossa, saiu de lá adiante, seu pacote de sequilhos na mão, levou para casa, comeu. 1, 2, 3, aí depois o pacotinho foi ficando ali. E ela foi indo outra vez, comprou novamente. Depois
ela sumiu. As pessoas não entenderam que ela não estava mais na padaria. Na realidade, ela ficou envergonhada, porque ela achou que não estava bom, que não estava legal aquele serviço. Aí um dia chegou lá, o dono falou assim: ó, eu estou vindo aqui para lhe pedir desculpas. O dono não entendeu. Você sumiu. Eu vim lhe pedir desculpas porque eu dei uma sugestão da receita do seu sequinho, e o perfeito era aquele. Esse outro é muito enjoativo. Isso acontece, meus irmãos, conosco. Nós queremos converter o outro na personificação dos nossos desejos, para só depois perceber que estava bom do jeito que estava. Mas queremos converter. E nessa necessidade de converter o outro na personificação dos nossos desejos, nós vamos infelicitando o outro, nos infelicitando, nos envolvendo cada vez mais em relacionamentos tóxicos, abusivos, arrastando corrente e algemas que vão se perpetuar por muitas existências. Então precisamos ter cuidado que nem tudo é reflexo só do passado. Tem coisas que nós estamos plantando aqui e agora, com vistas no nosso livre-arbítrio. Nossas ações ecoam na eternidade. E um exemplo muito clássico disso é a história de Camilo Castelo Branco, escritor português, autor da obra de muito sucesso, Amor e Perdição, que era a história de um amor proibido. E Camilo Castelo Branco foi cometido por uma enfermidade que estava levando à cegueira progressiva. E assim, angustiado por essas questões e a não aceitação da cegueira, cometeu suicídio. E conta-nos que a literatura espírita nos conta que assim ele ficou no Vale dos Suicidas, no umbral, por 50 anos. Inconformado com aquela situação toda e vendo a situação de vários outros que haviam tirado a própria vida. E passados 50 anos, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, veio à luz a brilhante obra Memórias de um Suicida, onde ele relata os sofrimentos que ele passou em virtude daquele ato impensado e também de vários outros que ele via passar pelas mesmas situações de terem tirado a própria vida de diversas situações diferentes. E tem inúmeros relatos nesta obra que marcou e marca até hoje pela veracidade dos fatos e o quanto que ela nos toca. Portanto, vamos entender que nós, muitas vezes, na grande maioria das vezes, estamos colocando algemas que a nós vai ser cobrado ressarcimento dos nossos equívocos do passado. Porque na terra teremos aflições, somos frutíferos. Vamos entender, não que a terra seja um mundo apenas que nós viemos só para sofrer, que aqui não terá felicidade. Não é isso. Mas nós precisamos entender que a nossa felicidade, ela tem que ser alcançada dentro das reais possibilidades. Não é estar apenas colocando a nossa felicidade ali e ali, onde muitas vezes não podemos encontrar, como diz o poeta, a felicidade é a árvore dos belos pomos, sempre está onde há pomos, mas nunca há pomos onde estamos. Estamos sempre esperando um momento para ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Aí você casa, a felicidade não está na árvore. Quando eu me formar, quando eu comprar meu carro, quando eu comprar minha casa própria, e a felicidade vai mudando de lugar.
porque estamos colocando a felicidade nas conquistas transitórias e nunca completamente realizáveis. Nas tragédias atuais da humanidade, que a gente vê acontecer, filhos matando os pais, irmãos matando irmãos, quase sempre isso está ligado a despreendimentos que não conseguimos fazer. São essas algemas que nós não conseguimos abrir. Os inimigos de ontem se encontram na mesma família com o objetivo de fazer o amor vencer sempre. E família em busca de harmonia. Como encontrar a harmonia se nós não conseguimos nos desvincular dos erros do passado? Podemos observar que muitas vezes nas dissensões familiares, quando o pai briga com o filho, com os irmãos, brigam entre si, em algum momento você olha, parece que aquele olhar está sendo traduzido. Te achei, estou aqui. Quero que seus enfrentos que ali está unido agora pelos laços consanguíneos. Precisamos entender que já vivemos muitas vidas. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações, resolvermos os nossos problemas, porque na reencarnação ninguém erra de endereço. Ninguém é obrigado a assumir compromisso com a família. Tem pessoas que criticam aquelas mulheres que falam: eu não quero ser mãe. Precisamos aprender a entender o direito dessas pessoas não querem ser mães. É melhor assumir o não querer ser mãe e, de fato, procurar viver em harmonia do que se jogar na maternidade e depois não assumir compromisso com aquele filho. Porque se você assumiu esse compromisso, não vai adiantar depois você dizer que não quer mais aquele filho, porque o compromisso foi assumido. Então precisamos entender, ninguém é obrigado a se unir em matrimônio com ninguém. Mas na hora que se une, claro, que salva as devidas proporções, para não permitir relacionamentos abusivos e tóxicos, mas precisamos entender que nem tudo são flores. Relacionamento nenhum vai viver só de meu amor o tempo inteiro. As dissensões vão acontecer, só que precisamos entender que aquela pessoa que está do nosso lado é um ser que tem defeitos e qualidades assim como nós. E que nós vamos precisar ter o carinho, ter o amor, ter o olhar afetivo também. Quantos casais, como diz a música, caem no vazio por estarem separados? E às vezes se lançam em aventuras para depois só então entender que estava buscando aquele encantamento do passado, do início. E aí se lançam hoje num relacionamento, amanhã em outro, buscando feliz para sempre. E não consegue converter aquele encantamento do início de relação, não consegue converter no amor. Que o amor vai ser aquele amor que Paulo pregava. O amor que consegue suplantar as dificuldades. O amor que consegue olhar para o outro com olhos do amor. Que consegue perceber que aquela pessoa que está do nosso lado, que às vezes é difícil, que às vezes é complicada, mas tem também o seu lado doce, tem aquele momento e você olha, poxa, quando aquela pessoa, que às vezes já teve muitos momentos, e você teve vontade de sair sem olhar para trás,
Mas se você ficar sem aquela pessoa, você vai sentir quanta falta lhe faz aquele ser. Precisamos entender e fazer o amor vencer em todas as situações. Os compromissos do passado voltam. Sempre precisamos estar atentos a isso. Certa feita estava eu num restaurante, quando, sem querer, às vezes muito próximos, eu ouvi dois rapazes conversando, um encontrou o outro. Há muito tempo que eu não via, me conta aí da sua vida, como é que estão as coisas, e você casou, rapaz, nem me fala. E eu ouvi a conversa toda, próximo, nem me fala. E ele falou assim, vou lhe dizer, meu irmão, casamento é a pior forma de prisão. Porque a gente escolhe o nosso carcereiro e os filhos são as algemas. Aí o outro falou assim, moço, não fala isso não, então eu estou algemado pelos dois braços e as duas pernas. Aí ele falou, o cara falou brincando, sorrindo, e eu falei assim, eu ainda tenho uma chance, eu estou com uma algema só. Essa história de brincadeira vem dos nossos raciocínios. O que nós queremos dos nossos relacionamentos pessoais? O mais próximo possível de uma alma gêmea, mais próximo, aquela que não seria alma gêmea, da ideia de metades, mais de espíritos afins, espíritos que estão ambos olhando na mesma direção. Eles não precisam estar olhando para si o tempo inteiro, um para o outro o tempo inteiro, mas precisam estar olhando na mesma direção, com as mesmas buscas, com a mesma vontade de viver, com os mesmos valores. Precisamos estar atentos a quais são os tipos de relacionamentos que estamos querendo para as nossas vidas. Porque as relações familiares são onde acontecem os maiores desafios. Tem uma história contada na literatura espírita, narrada pelo espírito de Bezerra de Menezes, em que ele falava de um casal que tinha um filho de 4 anos, tiveram um outro menino recém-nascido, foi levado para casa, e essa criança de 4 anos tentou assassinar o irmãozinho recém-nascido. A tentativa de assassinato era contínua, porque as pessoas podem olhar só como coisa de criança, como um simples ciúme. Primeiro, ele pegou uma pedra, outra vez pegou uma faca, e os pais estavam assustadíssimos. E Bezerra de Menezes esclareceu que aqueles espíritos que ali estavam como irmãos eram espíritos dos guerreiros samurais que reencarnaram várias e várias vezes e estavam um em busca do outro e buscavam se matar. E que naquele momento a espiritualidade, com aqueles espíritos que se propuseram a ajudar aqueles dois seres a vencer esses problemas do passado, os receberam como filhos para que o ajudassem então a vencer essas animosidades. E que ali, passando aquele período de até os 7 anos de idade, onde que os esquecimentos das vivências passadas já iriam se tornando mais ternos, ali eles iriam começar a viver uma vida fraterna, uma vida de irmãos, fazendo assim o amor vencer. As histórias são muitas. As histórias são muitas que nos remetem a ter esclarecimentos sobre essas questões. Eu ouvia certa feita a Rádio Boa Nova, em que uma ouvinte perguntava para o palestrante
E ela falava assim: não sei o que fazer nesta vida, porque já tenho sofrido com a relação com a minha mãe. Sofremos enormemente. Tanto eu sei que eu sofro e ela também, mas não conseguimos nos entender. Não sei mais o que fazer, porque nós já viemos com um limite máximo de proximidade. Mãe e filha é o elo mais profundo. Ela me gerou e nem assim nós não conseguimos nos entender. E o palestrante falou algo. Minha irmã, e que ele falou que esse é o laço mais profundo de ligação entre duas almas que precisam de reajuste. Já ouviste falar de gêmeos chipófanos? Aqueles seres que nascem grudados. Imaginem a necessidade de reajuste destas duas almas que agora dividem o mesmo corpo, o mesmo órgão, que sentem o que o outro sente. Imagine o nível de resgate desses espíritos. Precisamos então, meus irmãos, estar atentos, porque estamos saindo deste mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, para um mundo em que o amanhã vai nos trazer uma outra perspectiva. E já cantava tão maravilhosamente bem Guilherme Arantes, quando nos dizia: amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força para cima, que não cessa a adivinhar. Amanhã, mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, existe e é para vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge para criar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno. E assim esperamos a plenitude do amanhã. Mas para isso, façamos hoje a nossa parte, para que possamos colher bênçãos e luz. Que Deus seja conosco. A proposta nossa sempre aqui